Boa noite, boa noite. Vamos lá, então. Gente, aula passada nós concluímos primeira parte das formas farmacêuticas. A gente está avançando no estudo dos medicamentos. E uma informação importante que a gente viu, né, além de tudo que a gente viu, é sobre os comprimidos. Então, quando nós pensamos em comprimidos, eu queria que vocês me dissessem como que esses comprimidos eles podem se apresentar. Existe diferença de comprimidos ou não? Existem. Existe. Boa, Rafael. Diga aí. Como é que a gente pode classificar esses comprimidos diferentes aí quanto à função? A função Pelo que você viu. O que é que você viu de comprimidos diferentes? que tem drálgias, tem... Esse aí não, né? Isso, é isso. Comprimidos, drálgias, pílulas, óvulos. Óvulos não, comprimido não, né? E outras coisas que eu esqueci. Mas tem comprimido Cápsula, nasal também, né? Cápsula. Cápsula. Isso. Agora, dentro de comprimido especificamente, nós vimos que dentro de comprimidos, de acordo com algumas características da função, para que ele é usado, ele tem algumas diferenciações, algumas nuances que vão determinar onde ele vai ser absorvido. Não foi isso que a gente viu lá passada? E aí eu falei para vocês ontem que comprimidos eles podem ter. De que são formados os comprimidos? De princípio ativo e recipientes. Perfeito. E associações. Pode ter associação também. Então, eu posso ter um princípio ativo ou eu posso ter associação. Eles podem ter uma única camada, né? E esses, o princípio ativo e os recipientes são prensados, né? Compactados, que vai dar a dureza característica desse comprimido, ou esse comprimido ele pode ter camadas com princípios ativos diferenciados. Exemplo, a coristina D que a gente falou, acho que foi o último exemplo da aula passada, né? Fora isso, nós vimos um tipo de peculiar aí de comprimido que são os comprimidos que possuem revestimento. E nesse comprimido que possui revestimento, me citem um exemplo aí, como é que seria para que serviria esse revestimento do comprimido? Alguém consegue? O Eu professor, acho no que caso, ele é a questão dele, o tempo que ele vai dissolver, né? Para onde ele vai ser absorvido. Certo. Exemplo, onde é que ele seria absorvido de acordo com esse revestimento? no estômago, No estômago, intestino. Ou no estômago ou no intestino. Seriam as duas porções, para a via oral, seriam as duas porções iniciais de absorção, né? Então, se a gente tem esse comprimido que é revestido, então lembre-se que esse comprimido ele pode ser gastroprotegido, ou seja, ele está protegido do suco gástrico. Essa gastroproteção, ela pode ser de um polímero. Esse polímero ele blinda esse comprimido, certo? E só faz com que ele seja liberado quando ele chega no intestino. Então, é por isso que esses comprimidos que têm gastroproteção, eles podem ser macerados, triturados na hora de administrar ao paciente? O que vocês acham? Não pode. Não. Então, existe uma prática comum quando a gente fala em comprimidos, que são os comprimidos que são partidos, né? Algumas pessoas, eu expliquei para vocês, que tem um estreitamento aqui no esôfago, estreitamento na porção final do esôfago, e que dificulta a ingestão de alguns comprimidos. Aí vai lá e, parte o comprimido no meio, quebra em 4. Nós vimos que essa não é a melhor opção, não é a primeira escolha na administração segura de medicamentos. Qual seria, então, a alternativa se o paciente está com dificuldade de deglutir esse medicamento? Vocês lembram? via parenteral. Seria injetável? Via A via parenteral. injetável? Isso, a gente modifica a via. Então, modificando a via,
nós temos uma outra alternativa de administração. Pode ser a via retal, pode ser a intramuscular, intravenosa, tá? Pode ser parenteral também. Tranquilo? Sim. Então, todo mundo está afiadinho no que a gente terminou de ver de comprimidos da semana passada. Bem, aqui eu tenho um exemplo para vocês de comprimidos revestidos. Olha aqui, Xantinon. São recobertos por uma ou mais camadas constituídas por mistura de substâncias diversas com o intuito de liberação intestinal. Nesse caso, nós temos um medicamento que é muito utilizado para complicações hepáticas, né, para má digestão. Outro exemplo desse tipo de comprimido, dentro dos comprimidos, né, que ele deixa de ser um comprimido clássico e passa a ser classificado como Drágia. Aí o exemplo muito comum da Neosaldina, é um exemplo muito da prática, né, da prática clínica, né? Quem faz administração de medicamento é muito comum se deparar com esse tipo de forma farmacêutica, porque ela é sólida, o núcleo dela é um comprimido do jeitinho que a gente estudou, mas tem um processo aí de revestimento com açúcar e corante, que esse processo é chamado de drageamento. Para que serve o drageamento, gente? Vocês conseguem ter ideia assim, por que isso foi feito? O professor, eu tô achando que esse processo, foi o que o senhor falou agora, né? É um, tipo assim, revestir aquele princípio ativo, né? Com sabor, com gosto, com cores também. E essa dragem, ele lembra, sabe, muito o quê? O M&M's também, né? Lembra? E aí eu vou chamar a atenção para vocês uma coisa muito boa, Rafa, que você falou, que é o risco de crianças tomarem esse tipo de medicamento por ele ter uma característica muito comum e muito atrativa. Aí eu vou grifar aqui ela para vocês. Tá com o meu spotlight aqui. Que é o açúcar. E aí, por que a gente teria açúcar nesse revestimento? Por que a gente teria açúcar revestido? Sabor, né? Eu acho que é para mudar o gosto, né, professor? Exatamente. Cleiton, não é isso? É Cleiton. A gente tem uma correção dentro, o que eu vou falar para vocês está dentro de um conteúdo do curso de farmácia que se chama farmacotécnica. Está muito relacionado à manipulação de medicamentos. E aí, a correção do sabor, ela pode ser realizada pela mudança da percepção do sabor. Exemplo, um sabor amargo pode ser corrigido com azedo ou salgado, certo? É utilizado isso dentro da produção de medicamentos. Mas algo que é muito mais prático, mais comum, é você formar uma película protetora de açúcar. E aí, eu não sei se vocês já fizeram a experiência, quem já tomou Neosaldina, de você colocar a Neosaldina na boca e passando ela na língua, e em algum momento vai sair essa capinha de açúcar, e aí o sabor que está por trás, qual é? Muito amargo. É ruim, né? Uma vez eu demorei para tomar água. Foi quando apareceu. E aí eu Amargo vou chamar a mesmo, atenção, viu, professor. Cleiton? O Xantinon também, ele é assim. O Xantinon vermelhinho, ele é doce. Mesma coisa. É só uma enganação, né? Você acha que é o docinho, por trás tem uma surpresa. Na verdade, a técnica que está ali é justamente para tentar corrigir aquele sabor. Então, ele já está melhorado do que seria naturalmente. Em tudo que parece né? É verdade. Você falou uma coisa, viu, Cleiton, que demorou para tomar água. E aí eu contei para quem estava na aula passada, não lembro se você estava, mas que foi o seguinte, algumas pessoas elas têm um hábito de tomar o comprimido, não preciso de água não, eu vou tomar com a própria saliva. Aí junta a saliva, bota o comprimido e engole. Qual é o risco que está por trás disso? Ou não tem risco nenhum?
É um Quem lembra? engasgo, né? Dele prender Tem o risco no de corpo, né? engasgar. Tem, Essa é tem uma sim. possibilidade, tem. Mas tem outro também. Quem lembra? A ação dele, né? Acho que a ação, o desenvolvimento dele no organismo. O que aconteceria, Emerson, com a ação? Eu acredito que aumentava a acidez, né? No caso, no estômago, e retardava um pouco a ação, acredito. Quase, quase. Chegou na trave. Eu acho que, Vocês... o Alan, eu Oi, acho que Tiane. ele perde uma parte na boca, é isso? Do princípio ativo. Sim. E aí, o que acontece? Qual é a consequência? A consequência é que não faz Esperado. o esperado, né? Não vai a dosagem certa, né? Correta, né? O efeito, o É o parecido efeito com o que efeito. Emerson falou. Ele começou falando exatamente da ação, não foi, Emerson? Foi, Tem a sim. ver com o que a Tiane está dizendo agora e Cleiton também estão falando. Mas o que eu quero lembrar vocês é que esse resíduo que fica na boca, ele pode, pela concentração dele na mucosa, que é muito delicada, a mucosa oral, no esôfago ele pode formar algumas ulcerações com o tempo, tá, gente? Então, você toma sempre dessa forma, esse resíduo ele pode gerar ulcerações. Úlceras são feridas. Essas ulcerações, elas podem, a longo prazo, se não tratadas, se transformar em algo mais sério. Então, de repente, é um paciente que tem uma ulceração de mucosa, mas é simplesmente porque ele não toma comprimido com a quantidade adequada de água. Aí vocês me perguntam, professor, e tem quantidade adequada de água para tomar o comprimido? Tem até descer. Nesse caso nos traz dano, né, professor? Até 200 Emerson, ml eu diga acho lá. que é o mínimo. Eu acho que 200 ml é o mínimo, né? Em torno de 200 a 300 ml, a gente já tem uma quantidade segura, como o Cleiton falou aí, para descer. É o mínimo, realmente. Então, dentro desse contexto, eu também comentei com vocês na última aula sobre a ingestão desses comprimidos com sucos. Vocês lembram disso? Lembro. Qual é o risco? Porque Alteração do resultado, né? a alteração do resultado, porque o suco não vai, assim, a água é uma forma, o suco tem já misturas, né, outras substâncias e tudo, aí altera o resultado do desenvolvimento dele, na ação dele, né? Tudo Eu bem, acho que é assim, professor. diz Eu aí, acho que Rafael. pode ocorrer alguma interação medicamentosa por causa do líquido que está bebendo. Se for um refrigerante, se for um suco, né, se Isso, for algum Sim, chá, né? Eu não sim. sei, né? Quando a gente fala, exatamente isso, quando a gente fala em interações medicamentosas, quais são os tipos de interação que a gente pode ter, as clássicas? Quando a gente fala em classificação de interação medicamentosa, Não entendi, professor, essa pergunta. vocês estão dizendo que quando a gente toma suco, é possível de ocorrer interações medicamentosas, certo? Se eu falo sobre interações medicamentosas, vocês poderiam me dizer quais são os principais tipos de interações? Professor, não estou muito lembrado não, mas interação medicamentosa é quando um medicamento não interage no organismo, né, por causa de alguma coisa que aconteceu. Ou dois medicamentos no mesmo horário, aí pode ter Isso. uma troca, né? Uma coisinha assim, mais ou menos. Tá bem, passou bem perto, mas a gente tem interação entre medicamentos, não é isso? E aí o que você está dizendo é que a gente tem alteração do resultado. E aí lembre-se que a alteração do resultado eu tenho para mais ou para menos, tá? Por outro lado, eu tenho alteração de medicamento com Alimento. alimentos. Muito bem, Suênia. E da mesma forma, ou eu tenho alteração do resultado ou de nutrientes. Olha que interessante.
ou eu tenho alteração de resultados, ou eu posso ter alteração de nutrientes. Então, eu vou dar para vocês um exemplo muito comum que é possível de acontecer, que é a administração de antibióticos e alguns alimentos. Todo mundo sabe que os antibióticos, eles têm uma alteração, principalmente do trato gastrointestinal, certo? Uhum. A gente vai ter uma aula só sobre antimicrobianos, então eu vou falar muito superficialmente para não aprofundar agora. Mas o tema é interação medicamentosa. Se eu tenho interação desses antibióticos no meu trato gastrointestinal, a gente sabe que já é esperado do tratamento medicamentoso que o meu trato gastrointestinal altere. Exemplo, algumas pessoas sentem indigestão, inchaço abdominal, náusea, perda do apetite ou até diarreia ou constipação. Vai depender do tipo do antibiótico e vai depender também da resposta clínica do paciente de vocês, certo? Então, cada paciente tem uma resposta diferente. O que acontece? O antibiótico, por vida, ele já vai reduzir a microbiota do intestino, o que significa que as bactérias boas, que mantêm a nossa imunidade, elas também vão ser afetadas por esse antibiótico. Essas bactérias, elas são responsáveis pela produção interna de uma vitamina importante, que é chamada de vitamina K. Se essa vitamina K reduz por conta do antibiótico, e ela é importante para regular o processo de coagulação, é possível que o paciente ele esteja mais propenso a alterações de coagulação, porque a vitamina K endogenamente produzida vai estar baixa. Então, nesses casos, é interessante que o paciente faça a ingestão de alguns alimentos ricos em vitamina K, como, por exemplo, vegetais folhosos escuros, como couve, espinafre, né? Esses de cor mais escurecidas, eles têm vitamina K. Ok? Esse é um tipo de interação de medicamento com o alimento. Já alguns medicamentos, eles podem ter interação dele com ele mesmo. Vou dar um exemplo muito comum. Os medicamentos AINES, deixa eu escrever eles aqui, eu tenho certeza que vocês lembram deles. Sei, anti-inflamatório. Alguém já está falando aí. O que seria? Os anti-inflamatórios. Certo. Qual o nome completo? AINES é anti-inflamatório, não acho que é um negócio aí. Esteroides. Isso. Dai. Boa, Esteroidais. Emerson. Boa, galera. Tudo bem. Anti-inflamatórios não esteroidais. Eu já falei para vocês numa aula anterior que esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm uma característica interessante, tem um efeito colateral, né? Interessante, que é o aumento da produção. Opa. Vou voltar aqui. O aumento da produção de quê? Xixi, urina. Não. É como ele equilibra. Peraí, professor. Eu não sei onde. Eu não estou sabendo. Já botei aqui, ó. O que é isso aqui? Aumento da produção de ácido. Cloreto de sódio não, né? Não, ácido clorídrico é o ácido do estômago da gente, tá? Ácido clorídrico. Aumenta o ácido clorídrico, então, consequentemente, a acidez do estômago ó, aumenta também. Fora isso, eles têm um outro efeito colateral, isso é do próprio medicamento, viu, gente? O que eu estou falando aqui não é ainda a interação. Ele ainda produz, olha só, ele ainda aumenta a possibilidade
Sangramentos. Certo? Ele aumenta a possibilidade de sangramentos. O próprio medicamento já faz isso. Então, o que acontece quando eu adiciono, o paciente já tomava, vamos dar um exemplo de um AINE aí, que o paciente já fazia uso muito tempo. Quem lembra? Paracetamol. Paracetamol, de todos, viu, Emerson? Paracetamol é o que não tem tanta essa atividade de aumento de sangramento. Ele não é tanto quanto os outros. Mas vamos dar o exemplo da dipirona, pode ser? Pode. O paciente já fazia uso de dipirona e aí o médico prescreveu para ele um antiagregante plaquetário. Dipirona já era o que o paciente fazia uso. Eu li lá a evolução do técnico de enfermagem e tinha lá escrito: o paciente faz uso de dipirona para dor. Certo? Aí o médico foi e prescreveu esse medicamento aqui, ó. Já ouviram falar? Clexane, 40 miligramas, que é um medicamento utilizado para tornar o sangue mais fluido, mais fino, porque ele inibe a agregação de plaquetas, que é o que torna o sangue mais viscoso, certo? Então, se o paciente, o médico prescreveu Clexane, que já reduz a agregação plaquetária, ou seja, já é difícil de estancar no caso de sangramento, e ele toma outro medicamento que também faz a mesma função, ou seja, que traz a possibilidade de sangramento, vocês concordam que eles juntos vai aumentar em muito a possibilidade do paciente ter um sangramento? Sim. Vou botar aqui sangramentos. Sangramentos. Quando a gente junta isso daqui, da dipirona, ou do Clexane, mas isso daqui, da dipirona, a possibilidade do paciente ter um evento com sangramento é muito alta. Faz sentido isso? Suene está dizendo que é muito usado em gestante. Verdade, Suene. Aí a gestante vai e resolveu tá usando aí dipirona, já usava há muito tempo, sente uma dorzinha de cabeça, toma uma dipirona, não faz mal a ninguém, não precisa de prescrição, mas ela começou a fazer o Clexane, que também promove sangramento, então o sangramento da dipirona, mais a possibilidade de sangramento da dipirona, mais a possibilidade de sangramento do Clexane, a gente tem uma interação de medicamento com medicamento. Faz sentido? É Nesse esse? caso, professor, é afirmar dizer que a interação de medicamentos é possível ser evitada, não é isso? Ou não? Perfeito. É Emerson que está falando? Sim. Muito bom, Emerson. A gente está no mês dedicado ao uso racional de medicamentos. Foi no dia 5 de maio. Que diz exatamente que a gente pode evitar acidentes com o paciente simplesmente pelo conhecimento técnico. É isso que vocês estão aprendendo hoje. Esse conhecimento aqui, que vai ser construído, o que eu estou apresentando a vocês é só o caminho, vocês vão ter que estudar para sedimentar, tá? O conhecimento. Mas essas interações, que Emerson colocou muito bem, elas podem totalmente ser evitadas. Às vezes, Emerson, o simples tomar em horários distantes, dentro de um aprazamento que é aberto pela enfermagem, possibilita a segurança deles não interagirem entre si. Um exemplo de medicamento com alimento que é muito comum, que agora eu vou dar outro exemplo, é a tetraciclina, da corzinha daqui para não ficar igual. Tetraciclina, já ouviram falar? Sim, eu já ouvi falar. Então, professor, só dando
uma ênfase aí nessa pergunta aí que eu mesmo fiz. Por isso que os médicos às vezes dizem, né? Antes do almoço, depois do almoço, né? Aí para Perfeito. também evitar essas interações, né? Sim, sim. E a gente vai ver mais para frente, viu, Emerson, que alguns medicamentos, por eles serem mais solúveis em lipídios, ou seja, em gorduras, eles vão ser mais absorvidos depois do almoço, porque é a refeição mais gordurosa. Outros alimentos, outros medicamentos não interagem com o alimento. Então, a hora que você tomar, tomou. Mas isso tudo vai estar descrito na bula, e eu vou depois abrir uma bula com vocês para mostrar de onde vocês vão tirar essa informação. Mas eu quero mostrar, antes de dar a pausa aqui, eu quero mostrar para vocês essa interação de um medicamento com um alimento. Tetraciclina. A tetraciclina é um antibiótico muito utilizado. Algumas pessoas usam para tratamento de pele, né? Alguns outros tratamentos de outros tipos de micro-organismos, mas que, por atuar no trato gastrointestinal, a pessoa diz: vou tomar com leite para não ofender o estômago. Já ouviram essa história? Eu já ouvi. É muito comum, né? O A que é que mesma coisa acontece? a mesma coisa a pessoa fala como toma um remédio errado, alguma coisa, e faz, toma leite que vai pegar para cortar, né? Eu já Para ouvi cortar o muito efeito, é verdade. É verdade. Aí o que é que acontece? Quando o medicamento é tomado com leite, eles se grudam. Vou tentar desenhar algo que simbolize, tá? Tá aqui o medicamento tetraciclina. Vou desenhar o leite de verde. Faz de conta que o leite é isso daqui. Olha o leite aqui. Começa a grudar em todas as partes do medicamento. Quando ele gruda nesse medicamento, a gente diz que ele complexa. E essa complexação impede que ele seja absorvido no trato gastrointestinal. Então, ou seja, a tetraciclina ela vai ser eliminada nas fezes, ela não vai ser absorvida. Então, ele perde o efeito por conta de uma interação de um medicamento com o alimento. Por isso que é tão importante a gente orientar o paciente a fazer uso do medicamento com água. Porque a gente tem certeza que na água não tem outras substâncias químicas que possam interferir com o medicamento. Certo? O suco tem interação? Sim, o suco de laranja. Alguns sucos, como por exemplo o suco de laranja, ele impede a absorção de alguns medicamentos. Exemplo, o Alegra D. Acho que vocês já devem ter visto falar. O professor, rapidinho. Com suco de maçã. Oi, Rafael. Esse medicamento, tetraciclina, ele não pode se ingerir ao leite porque o cálcio não deixa, não é isso? Não deixa agir, né? Boa. A complexação de muitos produtos, tá? Ele tem complexação com cálcio. Cálcio na química, ele é algo que vamos dizer que ele tenha maior probabilidade de se agarrar em outros produtos químicos, certo? Estou tentando simplificar, mas você está certíssimo, perfeito o exemplo. É o cálcio do leite que ajuda na precipitação da tetraciclina. O Alegra D, crianças são bem prescritos, né? Bastante prescrito para criança, para alergia. Ele pode ter interação com o suco de maçã. Olha que interessante. E criança, vez ou outra, está lá tomando suquinho de maçã. Esse tipo de interação reduz o efeito do Alegra D em até 40%. Ou seja, quase metade do efeito dele vai ser reduzido só porque tomou com suquinho de maçã. Então fica aí o aviso dessas interações. Eu preciso, só estou com menos de 1 minuto aqui. Vou ter que dar pausa agora, a gente sai e volta, beleza? Para a gente dar continuidade, não quebrar a linha de raciocínio, tá bom? Vou fechar aqui e voltamos já.